Nós vamos começar agora com um louvor, uma oração, Amém. e aí assim a gente já segue para a nossa reunião, em nome de Jesus, enquanto as outras meninas vão entrando. Tá, Sandra? Então, adora o Senhor. Eu vou desativar o microfone, e aí você fica com o seu ativado. Tá bem. Boa noite, mulheres lindas de Deus. Sejam bem-vindas. Acredito que hoje o Senhor vai falar mais uma vez com cada uma de nós e que vai ser tremendo. Enquanto isso, vamos adorando o nome do Senhor, amém? Hoje eu puxei assim lá do fundo do baú um louvor assim bem antigo, mas que declara que o Senhor ele é formoso. Amém? Ele é o Rei do universo e que a glória dele venha nos inundar, venha encher a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Eu espero que todas estejam ouvindo aí o playback. Todo mundo está ouvindo? Então vamos adorar o Senhor. Essa é bem do fundo do baú, mas é um louvor de adoração. Perfeito ao Senhor. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes, oh Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos contemplar a sua grandeza. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor, Deus. Maravilhoso é estar em tua presença. Como é bom, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Senhor, como é maravilhoso estarmos na tua presença, desfrutando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Pai. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, muito mais além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos, ó Deus, para nos entregar essa noite. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que nos surpreende, Pai. Por isso, nesta hora, Senhor, o nosso coração está aberto, o nosso coração está preparado. Senhor, nós estamos, ó Deus, Pai, abrindo o nosso coração para Ti, para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós, entregando a Ti a nossa vida, consagrando a Ti, Senhor, a nossa vida. Ah, Deus, e dizer, Pai, que não há lugar melhor, ó Deus, para estarmos do que na tua presença, Senhor. É maravilhoso, Senhor, estarmos aqui nesta noite reunidas, mulheres, ó Deus, servindo ao Senhor, mulheres escolhidas por ti, Pai, mulheres separadas pelo Senhor, ó Pai, unidas em uma só fé, em um só propósito, Pai, que é de te buscar e de aprender, ó Deus, mais de ti, como diz a tua palavra, meu Deus, em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, nós te entregamos a nossa vida nesta hora e pedimos, Pai, fica conosco. Em o nome de Jesus, nós te entregamos tudo nesta hora, Senhor, e dizemos que tu és bem-vindo entre nós. Ah, Deus, nós estamos felizes, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe cada uma de nós nesta noite. Vamos colocar aí a nossa palma, quem recebe, em nome de Jesus, as nossas reações, né? Eu quero dar as boas-vindas para todas vocês que estão conosco aqui nesta noite, né? Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, que com certeza são aqui, vieram acompanhando a pastora, né? E nós temos aqui também algumas meninas aqui de Portugal, glória a Deus. Temos a pastora Lúcia de Grande, a pastora Lúcia, pastora Lisiane, é uma pastora que foi pastora da nossa igreja há muitos anos aí no Brasil, e agora ela está aposentada, a filha dela mudou-se para cá, e ela tem estado com a gente aqui lá na cidade do Porto. Glória a Deus pela vida dela. Ela tem tentado entrar nas outras vezes, mas não tem conseguido. E hoje eu estou vendo que ela está aqui, louvado seja Deus por isso, né? Glória a Deus. Temos também, deixa eu ver quem mais temos aqui. Temos a pastora Valéria, né? A pastora Valéria, ela é da Itália, que é responsável pelo nosso trabalho na Itália. Mais cedo. Hã? Eu mandei o convitinho para ela mais cedo. Ah, que legal. Temos também a irmã Mazé, que é responsável pela nossa igreja lá na Alemanha. E está entrando aqui também agora a Léo, que tem dirigido um pequeno grupo também na cidade de Valência, ali na Espanha. Então, olha, a Anaíde Reis também, que é lá da Itália. Irmã Anaíde, Deus abençoe. E assim temos, olha, a nossa sala, glória a Deus. E pastora Lisiane, eu não vou demorar muito, porque eu sei que o seu tempo é corrido. Eu quero te agradecer, porque eu sei que você é uma mulher de sucesso. E você é bem ocupada, eu acompanho toda a sua agenda através lá da página do Instagram, né? E eu sei que hoje ainda você tem uma outra live, né? Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade e dizer que o Senhor te use muito. E como a gente diz para todas as mulheres, seja bem-vinda a Portugal, ainda que seja virtualmente, mas um dia eu espero pessoalmente, que a gente já estava tentando combinar, né, pastora? Fazia tempo já. Né? Lu, eu quero agradecer o carinho de vocês, quero agradecer a recepção, né? Porque a gente se prepara para esse momento com muita alegria. E para mim o convite, uma honra muito grande poder ter esse tempo de compartilhar da palavra de Deus. Os nossos dias têm sido bastante corrido, bastante trabalho aqui no Brasil. Eu tenho o privilégio de representar o povo brasileiro no Congresso Federal,
como uma deputada federal da minha nação, que me honra muito, mas que também exige bastante, um compromisso muito grande. E como tudo que a gente faz, né, a gente coloca a mão no arado, é para não olhar atrás, é para fazer bem, né, para fazer com amor. Então a gente se dedica fortemente a esse trabalho. E eu quero agradecer a parte da minha equipe que está aqui também no culto participando, a Elaine, a Zalife, a Cacá, a Lide. Agradecer também a Elaine mostrando o rostinho, ali, a Cacá também está ali com a gente, a Lide que está participando, que cuida da minha agenda, ela que se esmera, a Zalife toda linda ali também, trabalhando, passando calor aqui em Brasília. Lá no sul do Brasil está muito frio hoje, né? Eles estão todos cheios de casaquinho. E nós aqui no centro, em Brasília, está um calor, uma secura terrível. Você fica pegando esses dois extremos, né? Fico. A Kátia, que é a nossa jornalista, esposa de pastor, trabalha com a gente também, tá ali a Catinha. Eu vi entrar aqui também algumas esposas de pastores lá do Rio Grande do Sul. Deixa eu passar a página, ver se eu enxergo. Eu vi a pastora Neloci Bayer entrando aqui. Ela não tá pastora Neloci. Mas ela tá aqui. Ai, que bênção! Ela tá aprendendo a mexer no Zoom. Eu vi a Betina também, não sei se ainda está aqui, que eu não consigo mais visualizar, mas a Betina, irmã Betina, esposa do pastor Adriano, também passou por aqui. Agradecer a presença de todas, né? E o carinho, mais uma vez, pelo convite, por poder compartilhar desse tempo. Esses dias, a pastora Luciana, a Cláudia Bayer, que é minha tia, está entrando aqui também. Amém. E a pastora, a gente também tem uma pastora Luciana Machado, viu? Olha que legal! Ela está entrando aqui, a pastora Luciana Machado Rodrigues, que está conectando com a gente aqui também. Se eu esqueci alguma, porque às vezes a tela vai movimentando, vai passando, a gente não consegue ver. Mas a todas, né, o meu carinho, o meu abraço, é muito bom tê-las juntas. E como eu estava falando, no meio desses dias tão corridos, né, tão cheios de compromissos. Um abraço para a pastora Valéria também, que está aqui. Dias tão cheios de compromissos, de responsabilidades e uma aceleração, né, da nossa rotina, do nosso trabalho. O digital traz isso. Eu estava lembrando do nosso tempo sem o WhatsApp, do nosso tempo só com o Orkut lá atrás, né? Era tão mais calmo, era tão mais lento. Hoje em dia o digital vem e nos acelera muito. Então as demandas, elas chegam, a gente consegue avançar com agilidade, com muito trabalho, com bastante celeridade em tudo, mas isso também exige muito da gente, porque nós acabamos ficando muito cansadas, nós acabamos ficando muito aceleradas. Chega esse horário, muitas mulheres não conseguem se desligar para acalmar o coração, para dormir sequer. Algumas entram numa aceleração tão grande, tão forte, que até o sono muitas vezes some, vai embora. E a gente tem orado muito pedindo a Deus, né, o discernimento nesse momento, e que Deus ele nos prepara esses momentos como esse para nos trazer esse refrigério ao coração, para nos acalmar dentro das nossas casas, isoladas muitas vezes, nesse período atípico, nesse período diferente, mas que o Senhor tem preparado para nós fugas, né? O Senhor tem preparado escapes para nós, para que a gente possa se esconder debaixo das suas asas, se refugiar, se proteger e ali ser alimentada, guardada e protegida pelo Senhor. Mas, e esses momentos acabam sendo assim, né? O tempo que a gente tem da correria de uma rotina de trabalho político, muitas vezes o dia inteiro tratando de problemas, porque normalmente o que chegam são os problemas, e glória a Deus, porque nós somos parte da solução, e eu acredito que assim todos Deus nos coloca nos lugares de poder, nos lugares estratégicos, para que sejamos a solução
que as pessoas precisam, a solução que aquela empresa precisa, para que a gente seja a solução para aquela corporação, para aquela igreja, para aquele município, para aquele estado, para aquele país. Nós somos os instrumentos, as ferramentas de Deus que trazem a solução, né? Que trazem o resultado positivo. Então, que a gente consiga ter essa consciência de que todas nós somos escolhidas de Deus para uma missão de sucesso. Eu gosto muito do tema que tu me propõe, que é falar sobre o sucesso, né? E as pessoas, elas muitas vezes, elas têm um entendimento equivocado do que é o sucesso, tudo em função de não compreenderem qual é a sua missão. Exatamente. Quando eu entendo qual é a minha missão, eu não consigo compreender o que é o sucesso para mim. E muitas vezes eu estou uma dona de casa, do lar, me sentindo frustrada, porque eu acho que ter sucesso é ser igual a pastora Luciana, ou ser igual a Lisiane, ou ser igual uma outra profissional de um outro meio, de uma outra área. E eu fico na minha mente criando sucesso como aquilo. Aqui no Brasil a gente tem um discurso muito forte do empoderamento feminino, não sei se isso já chegou aí, mas um discurso de que o empoderamento feminino é quando a mulher consegue alcançar a independência financeira. Eu acho que aqui é até mais do que aí, né? Porque as europeias são totalmente... Foi muito forte, um discurso muito forte aqui no Brasil. E muitas mulheres hoje, após esse período desse discurso fortemente investido contra a vida das mulheres, elas estão se sentindo frustradas porque deixaram a sua casa, deixaram o lar, deixaram a família, foram para dentro de uma empresa, foram ser funcionárias e hoje não estão satisfeitas, não se sentem felizes, não se sentem completas, porque a missão não era aquela, o propósito não era daquele jeito. Por isso, quando há esse equívoco, eu não consigo entender o que é o sucesso para mim. Eu não consigo receber o sucesso, eu não consigo alcançar, muito menos entender o que é o sucesso. Agora, quando eu compreendo, quando eu entendo a minha vocação, o meu chamado, a minha missão de vida, eu consigo projetar e compreender o que é o sucesso para mim. Eu, enquanto política, por exemplo, aqui no Brasil, o que é o sucesso para mim? Eu consegui observar as movimentações da população, da sociedade, compreender o que precisa ser feito em relação às legislações, né, para que atendam essas pessoas, políticas públicas para os mais necessitados, políticas públicas para o empreendedorismo. O parlamentar tem o dever de fiscalizar a execução, o cumprimento das leis. Eu sei qual é o meu sucesso porque eu sei qual é a minha função. Para usar um exemplo bem prático, né? O que é o sucesso da dona de casa, né? A gente não se sente tão feliz, tão realizada quando a gente consegue estar com tudo organizadinho, arrumadinho. Sabe aquele dia que a gente faz aquela limpeza e organiza armários? E termina o dia assim, a gente está cansada, né? O corpo muitas vezes esgotado, mas a gente está satisfeita, está feliz, a coisa está funcionando como gostaríamos dentro da nossa casa. Isso é sucesso, porque você sabe o que é o ideal, o que é a função, o que é a missão, você compreende o que é o sucesso. Muitas de nós estamos vivendo um quadro de sucesso, porém não sabemos reconhecer que é um sucesso. Não sabemos nem muitas vezes sermos gratas pelo sucesso que estamos alcançando. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado. Nós também precisamos, para isso, compreender momentos em que Deus está nos mostrando coisas novas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastora Lu, mas se eu posso contar uma historinha aqui. Pode ficar à vontade. O tempo, aí é você que pode ficar à vontade.
Eu sei tá? que aí é mais tarde, eu também não quero levar É. vocês até não. Não, mas Então, olha, tem sido tão boas as nossas reuniões de quinta-feira que já estão acostumados. por duas quintas nós já ficamos até meia-noite e tal. Que maravilha. Então, pode ficar tranquila. Vai servir de exemplo para nós aqui no Brasil também fazermos Amém. parecido. Amém. Então vamos lá. Quando que nós entendemos e compreendemos a nossa missão, a nossa vocação, nosso chamado, para então termos entendimento do que é sucesso? Quando nós entendemos e recebemos do Pai Celestial, Deus a quem nós devemos estar conectadas para compreender, porque muitas pessoas se questionam, né? Mas eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei qual que é o meu propósito, e muitas vezes nós ficamos, né, fundamentadas num propósito do futuro. Nós esquecemos que a gente precisa viver o hoje e o agora. E aí eu fico pensando, o meu tempo de sucesso, enquanto eu era só a filha do missionário Alcides Bayer, né? Qual era o meu tempo de sucesso? O que era o sucesso para mim? Qual era a minha função naquele tempo, nesse momento? E vamos comparar hoje o que é sucesso para mim, o que é função, o que é chamado nesse momento agora. Vejam, são dois cenários totalmente diferentes, mas que em ambos, quando eu compreendo qual é a minha missão e a minha vocação, eu vou entender qual que é o meu sucesso. Então, eu lembro-me de 2008, mais ou menos, 2008? Foi 2008, estava morando no Rio de Janeiro na época. E eu participei de um congresso de mulheres, onde uma palavra que eu ouvi falando sobre o despertamento, né, o despertar das mulheres para a oração, para se colocarem diante de Deus, e aquela palavra começou a trabalhar no meu coração, a me incomodar um pouco. Eu fui para o Paraná depois, ficamos um tempo lá, e Deus falava muito no meu coração sobre o amor às almas, o amor às pessoas. Eu não era pastora, eu não era envolvida com a política, eu era envolvida com o ministério da igreja desde o começo da minha vida, sempre nos bastidores. Nunca fui de estar em evidência, assim. O máximo que eu fiz foi as ministrações, abrir cultos para o meu pai, depois para o meu marido, né, fazendo o louvor, as aberturas. Muitos me chamavam de pastora e eu dizia, não sou pastora, né? Eu sou só a Lise, não precisa chamar de pastora porque eu não sou. E até relutei muito com aquilo, mas o amor das almas começou a queimar no meu coração muito forte, 2008 em diante, e eu não entendi o que era aquilo. E eu ficava pensando, será que eu vou ser também uma pastora? Será que eu também vou acabar partindo para esse lado, para esse ministério? E por um tempo eu relutei muito contra isso, porque sim, eu amava pregar a palavra de Deus como amo pregar, eu amava compartilhar as coisas de Deus, mas eu não tinha uma palavra para aquilo, sabe? Para que me chamasse. E eu sempre brincava assim, ia ser muito furada meu pai me chamar para pastora, me colocar de pastora, né? Eu achava que tinha que ser uma coisa meio diferente, assim, né? Meio fora do que seria muito convencional para mim. Enfim, não me sentia nem preparada para tal. E não me sinto preparada para pastorear uma igreja, né? Eu sou uma aspirante de pastora, como eu digo, estou em constante treinamento, prego a palavra, compartilho a palavra de Deus por onde vocês imaginam, e até por onde vocês nem imaginam, porque eu já preguei em conferências onde eu fui fazer palestras sobre política para a mulher e acabou em pregação, e as mulheres chorando no final e vindo me abraçar. Então, hoje o Senhor me leva a lugares que eu não conseguiria chegar enquanto pastora Lisiane, mas hoje, enquanto uma política da nação, eu consigo chegar. Então, isso é muito maior do que um cargo, né? Uma limitação de um cargo, porque a gente consegue ampliar a nossa visão, ampliar o local onde a gente consegue chegar. Mas isso lá em 2008 começa essa palavra queimar no meu coração e o entendimento de que nós somos chamadas por Deus e que nós precisamos
negar muitas vezes as nossas vontades para receber de Deus, para ter esse entendimento, para transbordar verdadeiramente aquilo que Deus nos chamou. E o que é o sucesso nisso, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu faço? Um amor pelas almas que queimava no meu coração, e eu chorava orando a Deus, eu chorava com uma canção que eu ouvia na época, que falava sobre o sofrimento dos feridos. Me incomoda, Senhor, dá pra sentir o imenso choro da dor. E eu chorava com aquela música e eu pensava, gente, quantas pessoas sofrendo. E eu presa aqui atrás de um computador, cuidando da parte administrativa da igreja. Aí, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me consolava e dizia assim, não, mas tu tá cuidando do administrativo para que outros estejam à frente pregando a palavra. Né? Tu cuida da locação, da engenharia, de tudo, para que outros estejam pregando. Aí aquilo me consolava por um tempo, mas a palavra queimava no meu coração. Em 2010, eu comecei o trabalho das mulheres que vencem no Paraná, e a palavra que veio ao meu coração era primeiramente Marta e Maria. Nós precisávamos nos mexer mais e estarmos aos pés de Jesus ouvindo a palavra dele. Em seguida veio a palavra de Esther, e essa palavra queimava no meu coração fortemente. Eu preguei essa palavra inúmeras vezes, mas eu não compreendia que ela era também para mim. Eu pregava a palavra para as outras mulheres, eu pensava que aquela palavra era sobre o ministério de mulheres, sobre ser chamadas, né, para nos colocar diante do rei, né, sobre ter um chamado dentro do lar, dentro da igreja, uma vocação, um propósito, mas eu não compreendia que aquilo também era para mim. Em 2014, então, eu compreendo, recebo aquela palavra para mim, foi quando eu concorri a deputada estadual, depois, em 2018, concorri a deputada federal. Para resumir, o que eu sinto? Que quando a gente compreende o que a palavra de Deus nos diz, há uma mudança de comportamento dentro de nós, aonde nós conseguimos alcançar o sucesso. E eu vou lembrar aqui do livro de Esther e da história da rainha Esther. Vocês com certeza já ouviram, e se não ouviram, nunca leram, essa história está na Bíblia Sagrada e tem um livro dedicado só a essa história dessa rainha, que era uma mulher judia, muito simples, órfã, criada por um tio, e que ela foi escolhida na falta ou na destituição do cargo da rainha Vasti. Ela foi chamada, então, a participar de uma seleção de mulheres para que fossem conduzidas ao cargo de rainha. O que me chama a atenção nesse texto, e eu falei sobre isso, e tenho pensado muito sobre isso nesses dias, foi no momento em que Esther, já entendendo, compreendendo, né, o seu chamado, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia fala assim, quando chegou a vez de Esther. Então, veja só, primeiro já vamos dar uma paradinha. Tem um momento que chega a nossa vez. Nós temos que entender que nós vivemos ciclos diferentes na nossa vida. Momentos diferentes. Momentos em que a gente vai viver tempos de preparação, como foi com a Esther. Pega o livro e vai ver quanto tempo elas ficaram lá só no azeite, no perfume, né? Só no embelezamento, se cuidando, se preparando. Né? Talvez você queira pensar assim, nossa, mas aí eu também queria um spa, né? Alguma coisa bacana assim. Agora a gente levando isso para o mundo espiritual, muitas de nós estamos nesse período de embelezamento do nosso espírito. E nem sempre é um período fácil para nós. Muitas vezes são períodos de lutas, de dificuldades, onde nós estamos como um diamante ali sendo polidos e trabalhados por Deus. E agora vejam, ela passa por todo um período de preparação, ela passa por todo um período de aconselhamento. Nós precisamos aprender a ouvir os conselhos. Os conselhos, obviamente, pautados na palavra de Deus. Não adianta a gente ouvir conselhos que não têm fundamento, porque conselho sem fundamento é vazio.
né? Agora, aquele conselho que tem um fundamento na palavra de Deus, nós precisamos ouvir. Por isso a gente congrega, por isso nós assistimos às pregações, aos cultos, porque a palavra de Deus, ela vem ao nosso ouvido como um aconselhamento. A Esther, então, o livro de Esther fala, quando chegou a vez da Esther, há toda uma preparação, até o dia em que chega a nossa vez para aquela determinada situação, para aquela determinada circunstância. Isso acontece ao longo da nossa vida, em períodos diferentes que a gente vive. Um período lindo que eu vivi, o dia em que eu descobri a maternidade. Chegou a minha vez naquele momento. Teve toda uma preparação, muita oração, né? Um período de muita dificuldade para engravidar, chegou a minha vez. Foi um ciclo, aquele momento. E outros momentos da vida, da carreira profissional, né? Da vida pessoal, do meu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto mulher, que é diferente para cada uma e que vocês que já estão com mais experiência de vida, assim, já 200 para lá, igual eu, assim, sabem que a gente viveu inúmeras histórias, inúmeros ciclos, altos e baixos. Ah, isso foi horrível, ruim? Não! Nos fez crescer, nos fez aprender, nos fez ser melhores hoje. E chega a nossa vez, sempre chega quando nós temos colocado a nossa vida nas mãos de Deus. Esther foi assim, chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha. Ela, olha essa parte, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Esse versículo, para mim, veio ao meu coração em um momento em que eu pedi entendimento a Deus sobre contentamento. A gente precisa compreender a nossa função e o sucesso é a compreensão de um contentamento com o lugar que a gente chega ou com o estágio que a gente alcança. Não é se contentar no sentido de se acomodar, mas é estar satisfeita com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é o sucesso. É o contentamento quando eu digo, eu tenho tudo o que eu preciso. A palavra que eu preciso, o Deus Pai de amor que eu preciso, a família que eu preciso, as oportunidades que eu preciso. Eu tenho contentamento de saber que Deus me possibilita situações, até nos problemas, situações de eu aparecer, de eu crescer, de eu ter sucesso, de ser eu quem traz a ideia, quem traz a solução. Então, isso é sucesso, quando eu entendo o contentamento. A Esther não pediu mais nada além daquilo que o Hegai tinha aconselhado. Eu fico imaginando as outras mulheres se preparando para encontrar com o rei, com tudo que é tipo de joia à disposição, perfumes à disposição, roupas à disposição, enfeites e tudo quanto é jeito. E eu fico imaginando aquelas que não ouviram os conselhos de Hegai. Aquela que não ouve a palavra de Deus e quando chega a hora da prova, ela se atrapalha toda, ela não está contente com ela mesma, ela não está contente com o que ela tem recebido, os conselhos que ela tem recebido, e ela vai, se atrapalha toda e se atravessa nas escolhas e se equivoca nas opções. Eu fico imaginando quantas daquelas mulheres não foram encontrar com o rei parecendo uma árvore de Natal, toda colorida e enfeitada. Porque não havia nelas um contentamento em relação a quem elas eram. Elas precisavam de coisas para preencher. A Esther, eu imagino, a Bíblia fala, né? Ela não pediu nada além do que o Hegai havia lhe aconselhado. O aprendizado que ela teve, o aconselhamento que ela teve, foi o suficiente para ela, que era uma mulher que se entendia como suficiente em Deus, e é o que nós precisamos nos entender.
como com esse contentamento da mulher que eu sou em Cristo. Hoje, agora, a mulher que eu sou em Cristo. E eu não preciso nada além disso. Eu não preciso nada além do que Cristo tem me dado, da palavra que eu tenho recebido, para então alcançar o sucesso. A Bíblia fala que Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Veja, uma mulher que chamou atenção, se destacou. Todos que a viam, olhavam, percebiam o quão plena, o quão completa ela estava. Ela alcançou o favor do rei e todas nós conhecemos a linda história de salvação do povo de Deus que ela fez parte. Nós temos lindas histórias para viver, meninas. Nós temos lindos planos de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos hoje, primeiro, ouvir os conselhos. Quem é o teu pastor? Quem é o teu instrutor? O Espírito Santo que está sobre o teu pastor, sobre a tua vida também, na tua leitura diária da palavra de Deus, no tempo em que você está no óleo, no tempo que você está no perfume, no tempo que você está na congregação, junto com as outras mulheres, junto com as outras pessoas, aprendendo pelos exemplos, inclusive, né? Quantas mulheres a Esther deve ter visto saindo de lá e voltando frustrada? E ela observando o que deu certo e o que deu errado. Aprendendo com o exemplo, com a história dos outros. Tudo é exemplo, tudo é crescimento, tudo é experiência. Então, quando nós entendemos isso, que quando nós estivermos completas no aconselhamento, na palavra de Deus, no conhecimento, haverá em nós esse contentamento, essa satisfação de quem nós somos, de quem nós nos tornamos em Cristo. E a busca, a caminhada, a preparação, o dia que chega a nossa vez, ela vai ser tão natural, tão espontâneo, que o sucesso vai chegar na nossa vida de forma espontânea, como foi com a Rainha Esther. Então eu quero que você foque no dia de hoje, os conselhos que você tem recebido, a palavra de Deus que você tem recebido. Não fica almejando ou colocando teus olhos, teu coração, as tuas expectativas no futuro do sucesso, porque todo mundo quer pensar lá na frente o dia que vai ser o dia do sucesso. E esquece do hoje, do agora, porque é agora que nós fazemos as escolhas. É agora que eu seleciono o conselho que vem ao meu ouvido. É agora que eu seleciono a palavra. É agora que eu tenho que tomar a atitude e agir em cima daquilo que eu tenho recebido, aprendido. E veja, um parênteses aqui, uma observação. Nós, mulheres de Deus, não podemos reagir às situações. Nós precisamos agir diante das situações. Quem só reage vive no reflexo do problema. É o problema e uma reação, um problema e uma reação. Tá errado. Nós precisamos agir. É quando existe uma circunstância, mas eu não só reajo a ela. Eu paro, eu medito, eu reflito, eu lembro dos conselhos que eu tenho, eu elaboro a minha estratégia e então eu tenho uma ação diante daquele problema. A Esther não reagiu diante da situação, ela agiu, ela elaborou uma estratégia. E quando ela foi, desde a primeira vez que chegou a vez dela de ir encontrar o rei, ela teve um contentamento, esse contentamento baseado na sabedoria que ela tinha, no conhecimento que ela adquiriu, no aconselhamento, ela teve sucesso. Depois diante de uma situação de estresse, diante de uma situação de grande desespero, ela não reagiu, ela agiu. Ela elaborou uma estratégia espiritual e uma estratégia física. Espiritual, oração e jejum. E a física que ela elaborou foram os banquetes e os diálogos que ela manteve naquele período. Esther fazia política lindamente, né? Então, assim, para resumir, eu não quero me estender muito, mas focar nisso.
o contentamento que precisa haver no nosso coração para que nós entendamos o que é o sucesso e o que é o propósito. Assim a gente vai ser plena, assim a gente vai ser feliz e assim a gente vai saber que alcançou o sucesso. Porque tem muitas mulheres que estão alcançando sucessos diários, cada final de dia, quando a gente consegue concluir, mas infelizmente, por ela não compreender bem qual é a função dela, ela não entende que aquilo é um sucesso. Então, compreenda a sua função, a sua missão, entenda, veja o seu sucesso e tenha no seu coração esse contentamento da mulher que Deus te fez, da mulher que Deus te tornou, da mulher que Deus te preparou para os grandes dias que virão, as grandes decisões que virão pela frente, mas também para as pequenas decisões que foram tomadas no dia de hoje, que você saiba ser grata a Deus por tudo que você fez hoje, por toda a solução que veio através da sua vida, por mais que muitas vezes a gente não saiba, mas a gente pode estar sendo solução hoje na vida de alguém. Então, que essa palavra fique no coração de vocês, que haja essa busca de aconselhamento para um melhoramento da nossa personalidade, da nossa identidade em Deus, e com certeza o contentamento virá. Mais uma vez lembrando, o contentamento não é um estágio de acomodação, não é isso. O contentamento é nos sentirmos plena em Deus, que temos tudo o que nós precisamos à nossa disposição, ao nosso favor, e que esse Pai de amor, esse conselheiro que é o Espírito Santo, está ali sempre ao nosso favor, para nos fazer crescer e nos desenvolver. Eu gostaria de fazer uma oração, se a pastora Luciana me permite, junto com vocês, e aí eu devolvo a condução aí do nosso culto à pastora Luciana. Mas eu creio que vocês entenderam, nós precisamos dessa palavra para os dias de hoje, porque parece que exigimos tanto de nós, cobramos tanto de nós mesmas e não conseguimos ver o sucesso diário que cada uma de nós tem, nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. E é muito interessante essa questão de não nos compararmos, né, pastora? Porque às vezes a gente acha que sucesso é o que a outra está vivendo. É igual a outra. Não é? E não, é muito forte isso. É a gente ter esse contentamento, a gente está satisfeito com aquilo que Deus está nos dando. É o pão nosso de cada dia. E a individualidade com que Deus nos trata, né? O diferente é que é o bonito, né? É sermos diferentes, é entendermos os nossos propósitos diferentes. É assim que a gente se completa enquanto corpo de Cristo, é assim que a gente se completa enquanto igreja, né? Assim que a gente se completa nos nossos talentos. Eu acredito que hoje, para a gente estar reunida aqui, tem uma cuidando de uma coisa, outra cuidando de outra, outra que faz o convitinho, outra que dispara, outra que abre a reunião no Zoom, que manda o link. Então, são talentos diferentes se completando. Um exemplo assim, né? E tantas outras coisas. É lindo como Deus trabalha na individualidade. E por isso, Luciana, essa observação tua é muito importante. Conhecer a nossa função, a nossa missão, nosso propósito, faz a gente entender essa individualidade. Eu não preciso ser como a Luciana. Quando que a gente se frustra? E esse é um exemplo meu pessoal. As pessoas me cobravam muito que eu tinha que ser pastora, né? Mas como que não é pastora? Filha de pastor? Né, os pais, os dois pastores, casada com um pastor, nora, cunhada, todo mundo na minha família é pastor, né? A gente tem vários pastores na família. E como que tu não é pastora? Mas tu prega, como é que tu não é pastor? Gente, mas não é, todo mundo prega, né? Nós somos cartas vivas de Cristo. E eu realmente não almejava, não buscava o cargo. Mas isso me fez nascer no meu coração um equívoco uma vez. Eu comecei a observar uma pastora e eu comecei a admirar essa pastora. E a admiração, às vezes, traz pra gente um certo emburrecimento, assim, um fechamento de compreensão. E eu comecei a querer ser como aquela pessoa. E eu achava que o meu sucesso seria quando eu fosse igual a ela. Quando que eu entendi que eu precisava ser diferente? Quando a palavra de Deus começou a se revelar a mim
Marta e Maria e Esther. Deus fala com a gente de forma individual, e aqui eu não vou entrar nesse relato todo para não. Mas eu entendi, eu não preciso limitar o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não posso limitar o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não posso querer ser igual a ela. O momento que pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas o momento em que eu me limito a ser como aquela pessoa, eu estou limitando o propósito de Deus na minha vida. E ali eu entendi que Deus queria fazer algo diferente em mim. Não sabia o que era, né? E Deus foi trabalhando ao longo dos anos, e eu fui... chegou a minha vez para uma situação, e a gente venceu, e chegou uma vez para outra situação, e a gente venceu, e chegou a minha vez de novo, e lá estava eu alcançando o sucesso. Então, é isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Eu não preciso ser a jornalista igual a outra jornalista. Eu não preciso ser a pastora igual àquela outra pastora. Aliás, eu preciso ser diferente, porque foi para isso que Deus me chamou. Então, assim, respeite, honre as pessoas que estão à sua volta, mas não caia nessa da admiração, porque ela te prende e te segura em uma esfera, um espaço que não é seu, é daquela outra pessoa. Então, quando você começa a compreender aonde Deus quer te colocar, a diferença que você tem, aí as coisas vão fluindo na nossa vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa palavra muito forte, muito clara. E realmente eu acho que ninguém, a partir de hoje, mais vai ter dúvida do que é sucesso. Amém. Porque realmente é essa questão que você colocou aqui. Você sabe qual é o seu sucesso quando você descobre a sua função. Por que eu fui criada? O que Deus quer de mim? E às vezes, pastora, as pessoas às vezes ficam um pouquinho confusas porque não tem essa questão de estar buscando em Deus. Às vezes a gente busca muito dos outros, a gente busca muito a aprovação do outro, né? Ah, se o outro não me aplaudiu, então eu não tive sucesso. Mas nem sempre as pessoas vão te aplaudir. Né? Então a gente precisa realmente saber disso, e é essa palavra, resumindo, contentamento. Exatamente. O resumo de tudo para que a gente compreenda o sucesso é o contentamento nesses dois estágios, na compreensão da função, da missão, do propósito, e quando alcançar o sucesso também, que a gente consiga ter esse contentamento, essa alegria de louvar ao Senhor por esse dia, por esse momento, por aquela situação vencida, né, onde a gente alcançou o sucesso, por cumprir a nossa missão. Outra coisa que a gente tem que entender, nós temos fase na nossa vida, nós não podemos julgar uma pessoa de sucesso ou fracassada por uma situação ou pela vida dela, dizer, essa pessoa foi uma pessoa de sucesso, ou essa pessoa não foi uma pessoa de sucesso, porque aquele momento que você está avaliando ela não está tão bem. Na verdade, nós temos estações, nós temos ciclos, né? E às vezes são ciclos difíceis. E tomara a gente chegar lá no final daquele ciclo, já foi um sucesso, mesmo que não pareça ser para quem está vendo de fora, né? Aí as pessoas pensam, puxa, mas que sucesso é esse que essa pessoa está achando que tem? Né? E muitas vezes é um quadro de sucesso diante da situação que aquela pessoa estava vivendo. Então, a gente precisa ter esse contentamento e entender o momento que a gente está vivendo e o sucesso que a gente alcançou. Quando a gente é contente, nós somos aquela pessoa nós somos aquelas pessoas que entendemos o nosso valor para Deus, o nosso valor no propósito maior, nossa função para o reino, há toda uma compreensão e um entendimento muito maior do que muitas vezes a gente tem experimentado hoje de forma tão rasa, ainda tão pequena, né? Então, que a gente consiga compreender a nossa missão, o nosso propósito. Não se compare, não ache que você vai ser uma mulher de sucesso quando você for igual a outra. Né? É no seu mundo, é na sua vida, é no seu chamado, é no seu jeito. Hoje você está... eu tive anos da minha vida, por exemplo, que eu preguei mais do que muito pastor prega. Eu fazia 6 reuniões por dia. Né? Eu fazia, final de semana, eu cheguei a visitar 11 municípios, fazia culto em todos eles. E hoje, a gente vive um momento totalmente diferente, onde as minhas pregações são nas lives, nesses encontros que a gente faz, bem menos frequência.
Às vezes uma reunião que eu faço com algumas pessoas e no final a gente dá aquela mensagem que é uma forma de pregar e testemunhar o amor de Deus sem aprofundar, sem ser uma pregação, né? Mas uma forma de mostrar o amor de Deus, está sendo diferente. E eu vou me julgar com menos sucesso hoje, comparado àquele momento? Não! Hoje o sucesso é de um jeito diferente, é um formato diferente. A nossa vida é a mesma coisa. Tem períodos que o nosso sucesso vai ser quando a gente acerta a panela de arroz, né? E tem outros momentos de sucesso, são quando a gente decide positivamente uma legislação, por exemplo, que abençoa o meu país. Então, são momentos diferentes e sucessos diferentes e que ambos são sucessos, não deixam de ser. Que haja contentamento no nosso coração em todos esses tempos e todos esses períodos ao longo da nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pastor, ora por nós, então, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, nós estamos em oração, Jesus, te agradecendo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de nós. Tu és o Deus, ó Pai, que conhece o nosso interior, conhece a nossa necessidade, conhece a nossa dificuldade. Muitas vezes de nos compreendermos no reino, de nos compreendermos no ministério, de nos compreendermos no chamado. Muitas vezes não temos ainda o entendimento da nossa missão, da nossa função. Mas, Pai, que hoje venha ao nosso coração essa paz de espírito, esse contentamento de entendermos que o Espírito Santo de Deus, que Deus tem dado todo o aconselhamento necessário para que hoje eu desempenhe a minha função com excelência, que essa mulher desempenhe a função dela com excelência, porque ela tem tido do Senhor e do Espírito Santo todo o conselho que ela precisa para desenvolver a sua função. De esposa, de mãe, de dona de casa, de uma profissional de sucesso, seja qual for o cargo, a função que ela ocupe. Pai, que ela possa ter essa compreensão de que o menor ao maior dentro de uma empresa, todos precisam ter sucesso. Pai, que ela possa compreender também os dias de sucesso e que haja gratidão no coração, louvando a Deus todos os dias pelo sucesso que o Senhor tem dado a cada dia, a cada findar de dia, a cada nascer do sol. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo Senhor ser o Pai de amor que tem cuidado de nós nesse tempo, mesmo em dias tão difíceis, aonde muitas vezes a dor tem tomado o nosso coração quando perdemos pessoas queridas, próximas a nós, irmãos em Cristo, mas que o Senhor tem nos cuidado. E mais do que isso, o Senhor lindamente tem nos aproximado. O Senhor lindamente e grandiosamente tem nos abençoado com experiências novas na nossa vida. Obrigada por tudo, Senhor. Dê a cada irmã, a cada mulher esse entendimento e que ele possa crescer nos próximos dias. Que essa palavra fique queimando no coração, nas nossas vidas, e que nós possamos crescer em entendimento a cada dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Você que recebe, você que toma posse, coloca aí a sua reação em nome de Jesus, porque, Amém. gente, que palavra tremenda. Glória a Deus mesmo. Creio que muitas de nós estávamos precisando ouvir essa palavra nessa noite. E eu queria pedir para vocês, meninas, ligarem as câmeras de vocês para a pastora ver o rostinho de todo mundo. Né? Para a gente fazer uma fotinha. Oh, exatamente. Ó, temos aqui a Sandra, temos aqui a... Esqueci o nome a Luana, né? Luana, né? Lá de Nova York, que está assistindo com a gente. A Joyce aqui de Lisboa. A Rafa, a Clara. Nós temos aqui a Ângela, a irmã Tereza, a Amparo, a Andréia, glória a Deus. A Léo, já falei, a Keila, a Kelrin. Olha aí, cada mulher abençoada. As do Brasil você já falou, né, pastora? Deixa eu ver quem mais tem aqui. Essas aqui eu já falei. Temos a Joyce, a Juliana, a Sueli. E temos aqui a D'Ângela. A D'Ângela, pastora, ela é aí de Curitiba, né? É a primeira vez que ela está com a gente. Olha, a irmã
Ivone, lá de Londres, glória a Deus. E a Anitta aqui também, de Lisboa. A D'Ângela, boa noite, a D'Ângela está colocando. Boa noite, D'Ângela, seja bem-vinda, viu? Ela é aí de Curitiba e a gente não conhece ela, nós vamos falar com ela agora quando terminarmos aqui a reunião. Mas o reverendo mandou o convite para ela e ela entrou e eu creio que ela foi abençoada, em nome de Jesus, como todas nós fomos, né? E que cada uma de vocês possa entender isso, que vocês são mulheres de sucesso, aonde Deus colocou, para aquilo que Ele chamou, aonde nós estamos, né, pastora? Eu só queria ler, que não é uma mulher falando isso, mas é a palavra e a gente pode se apropriar dela, quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, versículo 12, que ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. É o segredo do contentamento, em todos os momentos, em todas as coisas, porque Ele, né? Ele nos fortalece para tudo isso, em nome de Jesus. Então, eu queria agradecer a presença da pastora, das irmãs lá do Brasil, a pastora também, a sua mãe que está aqui com a gente, que é uma grande mulher de Deus também, eu sempre vejo as palavras dela, né? E louvado seja Deus por cada uma de vocês. Não estou te ouvindo, pastora. Não ouço ainda, espera um pouquinho. Tá voltando? Agora voltou, sim. Demora um pouquinho. A Betina, que está aqui com a gente do Brasil, a Elaine, a Lidiane, a Kátia, a Cacá, eu estou lembrando aqui o nome de algumas. A Eliana Bayer, que está aqui também, minha cunhada. A Zaline, que está aqui com a gente. Vamos ver se eu acho mais algumas aqui. A Cláudia Bayer, tá aqui. A Meloci está aqui também, ainda com a gente. Então, mais uma vez fazendo uma saudação a essas amigas queridas, a Elaine, já falei, né? Estão participando conosco e muito feliz por a gente ter a oportunidade de participar desse momento com vocês. Amém. Esperamos que em breve, né, passe esse momento difícil e que a gente possa se visitar, né? Eu tenho muita vontade certeza. De Portugal, de outros lugares lindos que Deus nos possibilita chegar e ter irmãos em Cristo, né? E por que não nos vermos pessoalmente e poder compartilhar desse tempo? Mas tudo tem um tempo de Deus preparado. Então, um abraço grande a todos vocês que completam esse ministério aí na Europa e que Deus possa dar discernimento a cada uma e que possam ser cartas vivas de Cristo nos lares de vocês e nos lugares que Deus colocou, com um propósito certo e tendo um sucesso alcançado. Glória a Deus, glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Pastora, muito obrigada, viu? Obrigada a todas vocês. Gente, olha, um beijo no coração de todas vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês. Eu vou abrir o som para vocês poderem dar tchau para a pastora. Peraí, deixa eu ver aqui que eu tenho que lembrar o que eu tenho que fazer aqui. Peraí. É tu que está fazendo tudo sozinha. É, sou eu tenho que lembrar. Peraí. A gente está aprendendo também a se virar aqui. Vê aí, pessoal, se saiu o som de todo mundo. Já. Pronto, agora tá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora. Glória a Deus. Muito obrigada, pastora, pela palavra. Obrigada, pastora. Deus abençoe, pastora. Obrigada, Deus Obrigada. Te abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, pastora. Deus abençoe. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite para todos. Amém. Beijo, gente. Foi Deus show. abençoe, viu? Foi show. Glória a Deus. Fiquem com Deus até quinta. Glória a Deus. Uma bela palavra. Amém. Tchau para todos. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Beijo, pastora Luciana. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.